Quem quer ser espiritualmente forte, diga amém. Segue ao Senhor. Segue ao Senhor. O que é seguir ao Senhor? É andar nos seus passos, ir para onde Ele vai, entrar onde Ele entraria. Lucas 9:23, o Senhor Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se quiser vir após mim. Olha Josué, quem está anotando, anota. Josué capítulo 14, versículos 7 a 11. Esse texto trata de Caleb. Caleb é o único homem com Josué que volta daquela viagem de Canaã, onde foram espiar a terra. Dentre os 12 espias, 10 voltaram murmurando. 10 disseram: a terra é boa, ela realmente mana leite e mel. Deus não mentiu. Mas o que Deus não falou é que conquistar aquela terra é impossível. Os gigantes moram lá. Josué e Caleb tomam a palavra e dizem: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará aquela terra. Naquele dia, Josué fez um pacto com Caleb. Moisés fez um pacto com Caleb. Caleb tinha 40 anos àquela época. A 45. Agora, 40 anos depois, olha Josué 14:7. Caleb diz assim: 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Então Moisés, mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu perseverei em quê? Eu perseverei em seguir. Diga comigo: eu perseverei. Não, fala melhor. Eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Olha o versículo 13. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Olha Caleb dizendo: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados. Ele tinha 40. Se passaram 45, ele tem 85 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que agora, hoje, tenho já 85 anos. Recebe aí, ó. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Como era a minha força naquela época, ainda é a minha força agora, tanto para a guerra quanto para entrar e para sair. O camarada tem 85 anos e está dizendo para Josué: a minha força não mudou, não se esvaiu. Qual foi o segredo? Ele perseverou em seguir ao Senhor. Está difícil na sua vida? Persevera seguindo ao Senhor. Está ruim de permanecer? Mantenha a tua determinação. A batalha está muito grande? Segura firme, porque Deus vai te dar força.
O tempo vai passar, o gigante vai cair por terra, e Deus vai cumprir a promessa que te fez de te entregar a terra, porque Deus é Deus. Sacode o seu vizinho e diz para ele aí: segue ao Senhor, segue ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz que Elias olha para o povo de Israel e diz assim: se Baal é Deus, seguiu. Se Jeová é Deus, serviu. Presta atenção, querido, a nossa meta é seguir a Cristo. Não existe nenhuma promessa na Bíblia de que você não vai enfrentar problemas, mas persevera em seguir ao Senhor. Jesus diz em João 8,12: quem me segue terá a luz da vida, não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Segue a Cristo, segue o Mestre, a tua força será renovada, a tua capacidade será aumentada. No dia que você estiver esvaído, arrebentado, você vai conseguir ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu decidi te seguir. O salmista no Salmo 119, versículo 165 diz assim: lembra-te da tua promessa, na qual me fizeste esperar. Ela tem sido meu alento e a minha força todos os dias. Aleluia. Quando você decide esperar em Deus, quando você decide caminhar com Deus, quando você decide se submeter a Deus, sim, a vida terá momentos apertados, você terá desafios, mas o Senhor vai te fortalecer. O Salmo 84 diz que o justo vai de força em força. Cada passo que você dá será um passo na força do Senhor. Mas recebe essa palavra profética: Deus não vai te deixar desmoronar, Deus não vai te deixar cair, Deus não vai te deixar no caminho. Você vai chegar do outro lado. Esta é a promessa de Deus. Apenas segue. Quarto lugar, como eu faço para ser espiritualmente forte? Diga comigo: se afastando do pecado. Segundo, se afastando de pessoas que me contaminam. Terceiro, seguindo. Diga: seguindo ao Senhor. Vou pisar onde Ele pisou, vou agir como Ele agiria, vou fazer o que Ele faria, vou responder como Ele responderia. Pastor, e se eu terminar na cruz? Fica tranquilo, Ele já foi para a cruz para você não ir. Então você não corre nenhum risco de ter que ir à cruz, porque o sacrifício da cruz foi completo. Glória a Deus. Para você ser fortalecido espiritualmente, quarto segredo: temendo ao Senhor. Tenha temor de Deus. Está com medo? Não, estou temendo a Deus, respeitando a sua presença, reverenciando a sua presença na minha vida. Sabe o que é temer? Fazer continência mesmo na ausência. Temer é respeitar o ambiente, ainda que a autoridade do ambiente não esteja lá. Não estou vendo Deus, não estou tocando em Deus, mas eu sei que Ele está presente, então eu o reverencio, eu o adoro, eu o engrandeço. Tem um texto que me encanta, aliás, a Bíblia me encanta, a Bíblia me apaixona. Mas olha Malaquias capítulo 3, versículo 14 ao 17. Os judeus voltaram do cativeiro de Babilônia, ficaram 70 anos em Babilônia e retornaram para Jerusalém.
Jerusalém está sendo reconstruída, as muralhas estão sendo erguidas, o templo está sendo reconstruído, os inimigos se levantam, a obra para. E um dia os judeus começam a reclamar, eles estão decepcionados com Deus, porque eles dizem assim: do que adianta servir a Deus? Os ímpios não o seguem e prosperam. Na verdade, aqueles que seguem a Deus padecem. Está escrito aí no texto. Qual é o sentido de seguir a Deus? Se o ímpio enriquece, se o ímpio prospera e a gente fica aqui sofrendo, larga isso aí de mão. Vamos parar de ocupar com coisa de Deus, com construção de templo, larga isso e vamos cuidar na vida. Aí o Senhor levanta o profeta Malaquias e o Senhor diz: o Senhor ouviu as vossas palavras, e Ele vai se assentar para vos tratar e vos purificar, e Ele purificará os seus como ourives que depura a prata e o ouro. E naquele dia, diz o Senhor, eu pouparei os que são meus. Olha que coisa linda. Eu pouparei os que são meus, como um pai poupa a seu filho que o teme. E vocês serão o meu tesouro particular. Eu vou repetir essa frase: vocês serão para mim, diz o Senhor, o meu tesouro particular. Aí ele diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Sabe, eu estava uma certa feita, alguns anos atrás, num aeroporto nos Estados Unidos da América, voltando para o Brasil. Era um dos maiores aeroportos do mundo. E eu vi algumas pessoas caminhando numa direção. E como o movimento era estranho, eu resolvi acompanhar para ver o que estava acontecendo. Cheguei em determinado ponto do saguão do aeroporto, tinha uma sala toda de vidro. No meio, no centro da sala, tinha uma cabine de vidro com o maior diamante lapidado do mundo. Dentro desta cabine, blindada, cercada por raios lasers, era uma exposição. Aquele diamante pertence ao tesouro do governo americano. Todo mundo poderia caminhar em volta e olhar, mas ninguém poderia passar de um determinado perímetro de segurança. E é interessante, eu agachei para olhar por dentro do diamante e para ver os seus traços. E parece que cada lado que você olha tem uma cor diferente. Mas aí quando eu estava sentado na minha admiração, ajoelhado na minha admiração, eu lembrei desse versículo: vós sereis para mim o meu tesouro particular. Eu lembrei desse texto e pensei: está aqui o versículo. Todo mundo pode olhar, todo mundo pode se aproximar, mas ninguém pode pegar e levar para casa, porque tem dono, está protegido, está cercado. Todo mundo lhe vê. Tem gente que fala de você bem ou mal, gente que gosta de você e não gosta, gente que gostaria de lhe fazer mal ou lhe fazer bem, mas o fato é que você tem dono, você é propriedade particular de alguém. Aquele cuja mão rege o universo é dono da sua vida. Só se você puder dar um brado de glória a Ele. Você é tesouro particular. Diz aí para o seu vizinho: você é tesouro particular.
Chora bagai nevas. Emia suruia mandagana manchora bagai. Como ser espiritualmente forte, temendo ao Senhor. Aí o Senhor continua falando com Isaías, com Malaquias, e no capítulo 44, no versículo 2, ele diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura para as vossas asas, e saireis e saltareis como bezerro sai da estrebaria. O temor do Senhor nos fortalece, o temor do Senhor nos robustece. A Bíblia diz de Jó que ele era homem temente a Deus, se desviava do mal. Ninguém no Antigo Testamento passou pelo processo que Jó passou. Chega um momento na vida que não há mais expectativa. A mulher de Jó sumiu. Ela não aparece mais no texto, só no capítulo 2. Lá na frente, Jó faz uma menção dela: procuro aquela que alegrava a minha casa, e já não a vejo. Em outro momento ele diz: o meu hálito se tornou repugnante à minha própria mulher. Os filhos morreram. Os amigos que estavam lá, eu não sei se eles contribuíam ou se eles estavam aumentando a dor de Jó, porque o cara, Bildade, chega para Jó e diz assim: seus filhos mereciam morrer mesmo, porque eles eram ímpios. Camarada perdeu 10 filhos e o amigo vem dizer isso, irmão. Aí Elifas, o amigo mais velho, chega perto de Jó e diz assim: tive um pesadelo essa noite. Eu vi um vulto, e quando vi o vulto, a sua presença se tornou igual a mim. Ou seja, o vulto se colocou compatível a mim, do meu tamanho, e arrepiei-me por todo o meu corpo. Era o anjo da morte que estava rondando Jó para matar. Aí Jó sente os pés a gelarem. Jó sente faltar circulação nos dedos. Jó tem a sensação que ele vai morrer. Capítulo 13 de Jó. Aí no versículo 15 ele diz assim: ainda que ele me mate, ainda assim eu esperarei no Senhor. Aleluia. Ouça o que eu vou lhe dizer: ninguém para um homem, uma mulher que espera em Deus nesse nível. Seja fortalecido no Senhor. Seja fortalecida no Senhor. Receba a força que vem de Deus. Não, você não vai morrer. Você não vai morrer na vergonha. Você não vai ficar na beira da estrada. A sua honra não será lameada, porque Satanás decidiu fazê-lo. Não será. Espera no Senhor, porque Ele já viu e Ele vai trazer resposta de vitória para a sua vida. Dá um glória, diga um aleluia. Seja forte. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque aí e fala com ele assim: seja forte. Posso ir mais um pouquinho? Quinto lugar, para você ser espiritualmente forte, como? Guardando os ensinos do Senhor. Irmão, se você vier para a igreja, eu prego, pastor José Luiz prega, pastor Jones prega, os pastores pregam, mas você não colocar em prática, é só mais um sermão. Presta atenção, a pregação começa quando o pregador termina.
A pregação começa quando o pregador termina. Quando o pregador para, você começa a colocar a pregação em ação. Aí ela começa na sua vida. Você precisa colocar os ensinos do Senhor guardados no seu coração. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1. O Senhor diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Guardando os seus ensinos, dar ouvidos, prestar atenção. Provérbios capítulo de número 19, versículo de número 16. O sábio Salomão orienta e declara dizendo: o que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém aquele que desprezar o mandamento morrerá. Guarda o mandamento. Jesus diz no Evangelho segundo Mateus capítulo 6 assim: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, enchentes, que transbordaram, e a casa foi atacada, mas ela não caiu. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, e a tempestade, e a enchente, e a casa ruiu. Presta atenção: a adversidade que as duas casas enfrentam é a mesma. A diferença não está nas circunstâncias que elas enfrentam, a diferença está no solo onde elas foram construídas. E o que é uma casa edificada sobre a rocha? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Você quer ser forte no Senhor? Diga amém. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Eu vou terminar. Penúltimo lugar: para ser espiritualmente forte, tem que servir ao Senhor. Provoca o seu vizinho, fala com ele assim: trabalha. Vamos direcionar. Diz para ele assim: faz a obra. Para tudo. Segura só um pouquinho mais. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você está mal, quase desviado, você está numa luta que você não está suportando, está sem ânimo para nada, chega na igreja e diz assim: há algo que eu possa fazer para ajudar? É porque a nossa religião, a nossa religiosidade diz que você só pode fazer alguma coisa na obra se você estiver 100% espiritualmente. Seu casamento tem que estar perfeito, sua vida espiritual tem que estar caminhando nas nuvens. Quando você está com um problema, você não pode tocar, você não pode cantar, você não pode adorar, você não pode servir. Deixa eu te falar uma coisa: sabe onde é que crente encontra alento? Servindo, trabalhando. Quantas vezes eu subi ao altar morrendo, sangrando, e no altar, enquanto ministrava, o Senhor me renovava. Não estou falando de subir em pecado, porque se está em pecado é preciso corrigir, consertar a bagunça, mas ainda assim vem varrer a igreja, lavar banheiro, ajudar no outlet, ajudar na arrumação de estacionamento. O que é que precisa aí de eletricista? Vou ajudar na eletricidade.
Na medida que você se envolve, Deus vai injetando graça, vai renovando a alegria, vai renovando o prazer, vai renovando a paz. Chega um momento que você diz assim: tenho que mudar de vida, não vou ficar do jeito que estou. Ô igreja, o melhor, ou a maneira de você se fortalecer é servindo, trabalhando, investindo o seu tempo na obra de Deus. Fiquei triste, vou entregar os cargos. Fiquei triste, vou abandonar a escala. Está fazendo exatamente o que o cão quer que você faça. Por quê? Sabe quando é que o leão pega a zebra? Sabe quando é que o leopardo consegue pegar a presa? Quando ela se afasta do grupo, quando ela se afasta do rebanho. É quando você se isola que Satanás diz: agora que está sozinho, eu dou nele. Vem para perto, vem para perto, porque nós juntos, diz a Bíblia, se um cair, o outro levanta. Se um fica fraco, o outro lhe fortalece. Se um fica frio, o outro lhe aquece. E a Bíblia diz: o trabalho de dois tem melhor resultado do que o trabalho de um. Conta comigo, diz aí para o seu vizinho: conta comigo, conta com a gente, estamos juntos. Josué 24:15, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é todo dia que você está com vontade, não é todo dia que você está com disposição. Eu já precisei ficar no banco, sentado na cadeira, meses sem pregar. Mas não abandonei a casa, não abandonei a igreja. Fiquei sentado, recebendo palavra, recebendo um abraço, recebendo uma oração, recebendo uma palavra de Deus lhe abençoe, recebendo a palavra de Deus vai lhe ajudar. E teve um dia que eu estava mal. Sabe quando você está mal assim, para morrer? Você só precisa de um empurrãozinho. Aqui, nessa igreja, eu desci do altar, desci do púlpito, e alguém chegou para mim e fez assim: eu estou apenas esperando a notícia que você se enforcou. E foi naquela fase que tinha pastores do mundo inteiro cometendo suicídio aí, estava uma onda. Estou esperando só a notícia de que você se enforcou. Mas eu estava tão mal que eu também estava um pouquinho desviado. Aí eu falei assim: já que a irmã está esperando eu me enforcar, compra uma corda nova e guarda, porque quando a senhora precisar, a senhora usa no seu pescoço. Porque infelizmente, às vezes, onde você precisa receber vida, alguém vem e injeta uma injeção letal. Mas presta atenção, não é todo mundo assim. Tem alguém esperando você se enforcar, deixa ficar esperando. O ônibus já passou e ela vai continuar no ponto. O trem já passou e essa pessoa vai continuar na estação. O avião já partiu e ela não viu que o portão já fechou. Diz para o seu vizinho aí: você não vai morrer na crise. Diz para ele, diz, porque alguém está precisando ouvir isso. Você não vai morrer na crise. Você não vai morrer na crise. Deus não vai deixar. Eu vou repetir: Deus não vai deixar. Serve. Se não puder servir aqui em cima, serve aí embaixo, serve na sala infantil, serve na diaconia, serve no portão, serve na zeladoria. Se não puder fazer nada, vem para cá e senta e passa o dia sentado. Ajoelha, ora, caminha, conversa, mas não cai. Eu te digo essa palavra da parte de Deus: não cai, não morra, não desista. Deus vai te fortalecer.
O que você faz todo dia na igreja? O que eu faço todo dia na igreja? Eu estou na porta da tenda. Enquanto Moisés conversa com Deus, eu fico recebendo o cheiro do incenso. Termino. Como ser espiritualmente forte? Só para você não esquecer: se afastando do pecado, se afastando de pessoas infecciosas, seguindo ao Senhor, temendo ao Senhor, guardando os seus ensinos, servindo ao Senhor. E a gente termina: como ser espiritualmente forte? Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala. Ouvindo a sua voz, Deus fala. Eu ia falar Deus ainda fala, mas eu não gosto desse advérbio de tempo aplicado a Deus, porque o conceito de ainda indica que haverá um momento que ele não será aplicado. Então Deus fala. Jó 33, 14, 15 diz assim: o Senhor fala com os homens, fala-lhes uma vez e os homens não lhe atendem, fala-lhes a segunda vez quando caem prostrados e adormecem sobre a cama. O Senhor falou com você, mas você estava tão corrido que você não ouviu Deus falar. Ele espera você dormir e fala com você dormindo, mas Deus fala. Samuel não estava entendendo o que Deus lhe chamava. Quando ele foi a Eli a segunda vez, Eli disse assim, 1 Samuel 3, 9 e 10: se te chamar a terceira vez, responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Jeremias capítulo 7, versículo 23, o Senhor diz assim: eu lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, e tudo vos irá bem. Ouça Deus. Quando Deus conversar com você, pare para ouvir. Não dependa de um profeta falar para você entender que ouviu Deus. Não dependa. O Senhor fala no teu coração, no silêncio. Às vezes Ele te comunica coisas, são respostas, são direcionamentos que Ele está te dando. E quando Deus falar com você, Ele está te fortalecendo. Na medida que a voz de Deus ecoar na tua alma, segue aquilo que Deus te manda. Ele vai te tornar sereno na sua voz, forte na sua voz. Se você quer ser espiritualmente forte, ouça Deus falar. Eu tenho certeza que Ele falou com você esta noite em algum momento. Às vezes é só uma frase. É incrível como às vezes da pregação inteira, uma frase entra no seu coração como flecha.
e o Senhor te dá uma resposta que você está buscando, mas Deus fala. Se você puder, fica de pé, por favor. Eu quero orar contigo esta noite. Eu quero interceder com a sua vida, e você vai dizer ao Senhor agora: eu preciso ser fortalecido. Eu passei a semana, não estava muito bem, Senhor. Hoje eu quase não viria ao culto. De repente você está vivendo um conflito, uma tentação, que você está dizendo assim: eu não vou dar conta. Você está vivendo um embate interior, o seu coração está um campo de guerra, mas o Senhor está olhando para você e dizendo: fica perto de mim, fica perto de mim, que eu vou te fortalecer, eu vou te encher da minha presença. Eu quero orar contigo. E se você desejar, pastor, eu queria ir à frente, receber a oração diante do altar, venha, venha. Eu quero que vocês aprendam algo que eu já falei algumas vezes, e eu vou esperar que o Espírito Santo comunique. Durante a pregação você pode vir para o altar, ajoelhar aí enquanto o pregador fala. Não fique esperando o pregador chamar, não. Você sente que precisa vir, coração não está bem, encosta, ajoelha diante do altar, fica orando aí. Ah, pastor, o que vão pensar de mim? Rapaz, se Bartimeu tivesse se preocupado com o que iriam pensar dele, ele teria morrido cego. O milagre é seu, a experiência é sua, o desafio é seu. É você que está sentindo a sua força se esvair, e Deus está dizendo: eu sou a fonte, eu vou te encher, eu vou te fortalecer. Então, em nome de Jesus, durante a pregação mesmo, sentiu vontade de vir, vem, ajoelha, levanta, volta. Ah, mas aí se pensarem que eu estou em pecado, quem pensar que você veio ao altar porque você está em pecado, é que o indivíduo está em pecado, a mente dele é ruim. Na verdade, nós deveríamos era aprender, apoiar, cobrir, cercar o outro espiritualmente, porque nós servimos ao Deus que jamais desampara, ao Deus que jamais abandona, ao Deus. Quem poderia nos julgar e nos condenar? Nos cerca e nos fortalece. Senhor, aqui está um povo que reconhece a necessidade de ser fortalecido. No culto online, Senhor, existem pessoas espalhadas no mundo agora, precisando ser revestidas de autoridade. Eu te peço, meu Senhor, aplica essa palavra no coração dos teus filhos. Senhor, tira de nós todo desânimo, tira de nós toda frieza, tira de nós toda fraqueza, tira de nós, Senhor querido, todo estado de demência espiritual. Que o teu Espírito seja derramado sobre nós, vai ao encontro da nossa alma, onde estão conflitos, embates, dúvidas, questionamentos, frustrações. Vai, Senhor, ao encontro da alma, onde dói, onde o sentimento do coração parece que é de carne viva, a alma está estremecida, mas nós oramos agora, Senhor, e pedimos: derrama teu Espírito. Ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zacai, desce depressa, porque
é importante que hoje eu fique em tua casa. Diga amém. Diga comigo assim: Jesus dorme lá em casa. Senta um pouquinho. Irmãos, o Senhor ao longo desta semana, o Senhor trouxe ao meu coração que é tempo e é urgente que nós ganhemos almas para Ele e para o seu reino. A igreja foi estabelecida como agência de Deus na terra. Se eu fosse dar um tema à ministração desta noite, e quero dar, eu falarei sobre o encontro entre o Salvador e o pecador. O encontro entre o Salvador e o pecador. O encontro de Jesus com Zaqueu só é relatado pelo evangelista Lucas. Nenhum dos outros evangelistas faz menção deste episódio. Neste tempo, o Império Romano estava no seu apogeu. Roma havia conquistado a maior parte do território que era reconhecido como Império Romano. No território da Palestina, Roma dominava absolutamente, e alguns anos depois viria com mão de ferro para destruir Jerusalém na famosa invasão do general Tito, que ocorreu por volta do ano 70 da era cristã. Quando Roma invadiu e dominou a Palestina, tomando-a do domínio do Império grego, Roma contratou no próprio território de Israel servidores que representariam o império. Como em qualquer sistema político e de governo, existem aqueles que são aversos ao sistema de governo e ao sistema político, e havia os rebeldes, aqueles que guerrearam contra Roma. Existem os simpatizantes, e também em Israel havia aqueles que simpatizavam o Império Romano, e aqueles que preferem não se envolver, porque o que mais importa é viver de maneira tranquila e sossegada. Aqueles que se tornaram simpatizantes de Roma, ela contratou como servidores públicos do império para atuarem em representação do Império Romano. Entre eles estava Zacai ou Zaqueu. Zaqueu é um tributarista, é um agente fiscal, é um cobrador de impostos. Mais do que isto, a Bíblia retrata que Zaqueu era o chefe, o diretor da alfândega da Receita Federal em Jericó. O texto sagrado diz para nós que estas pessoas não eram bem vistas pelo povo de Israel. Afinal de contas, eles eram servos, empregados, funcionários do opressor, do império dominante. Naturalmente se criaria uma aversão a eles. No texto que nós lemos, nós encontramos o episódio que marca o encontro do Salvador com este homem, odiado pelo seu povo, mas amado por Deus. Eu vou repetir: amado por Deus.
E aqui nós temos um dos maiores exemplos do amor divino manifestado para com o homem nos relatos dos evangelhos. O nome Zaqueu ou Zacai significa puro. No grego, o termo tem o mesmo significado. O seu coração queria muito conhecer a Jesus. E o encontro de Jesus com Zaqueu nos apresenta pelo menos 3 verdades sobre Jesus. O encontro de Jesus com Zaqueu nos apresenta pelo menos 3 verdades sobre Jesus. A primeira é que ele é o Salvador que busca. Jesus é o Salvador que não se cansa de buscar o pecador, não se cansa de querê-lo. Como na parábola da ovelha perdida, que o pastor deixa 99 no aprisco e vai em busca de uma que não fora encontrada entre o rebanho. Aquela parábola relata a verdade de um Salvador que não se cansa de buscar pelo pecador. Assim como ele buscou Mateus na lista dos cobradores de impostos em Cafarnaum, assim como ele não perdeu a chance de salvar o filho pródigo do seu opróbrio, da sua destruição, Jesus jamais ignora a necessidade que o pecador tem da salvação. Segunda verdade que esse texto relata para nós é que Jesus é o Salvador que chama o pecador pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Se Zaqueu não era seguidor de Jesus ainda, há um episódio semelhante quando Jesus é apresentado a Natanael em João capítulo 1, e Natanael chega perto de Jesus, e Jesus diz: eis aqui um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo. Natanael olha para Jesus e diz: de onde me conheces? Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Acontece que a história debaixo da figueira não é uma história recente. Há um certo historiador que diz que na noite da morte dos meninos, declarada por Herodes, a mãe de Natanael teria lhe escondido entre as folhagens de uma figueira, e por isto ele sobrevivera. Jesus está falando de um episódio, portanto, que além de não ser recente, ninguém tinha conhecimento, ou seja, só Deus poderia falar de algo que ninguém conhece. E com isso Jesus me revela e revela a você que Ele te trata individualmente. Ele te conhece pelo teu nome. Se for possível, dá um toque no vizinho e fala com ele: Jesus te conhece pelo teu nome. Aliás, lá no profeta Isaías ele diz: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. A terceira verdade que esse texto nos revela sobre Jesus é que Ele é o Salvador que se convida. Vou repetir: Ele é o Salvador que se convida. Ele diz a Zaqueu: desce depressa, porque hoje importa que eu fique na tua casa, hoje importa que eu durma na tua casa. Ele não esperou Zaqueu convidar, Jesus se ofereceu para ir. Quando nós chegamos no Apocalipse capítulo de número 3, nós encontramos quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir-me a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Agora vamos observar, e para mim, a palavra-chave desse texto é quando Jesus declara: hoje veio salvação a esta casa. Entretanto, meus irmãos, o que eu observo na história do encontro do Salvador com o pecador Zaqueu, é que Zaqueu tinha alguns obstáculos que impediam, interferiam no seu acesso a Jesus e ao Salvador. E eu não vou me estender muito, mesmo porque o tempo já não me permite, mas eu quero falar sobre os obstáculos que interfeririam e que interferiam na salvação de Zaqueu. Algum desses obstáculos pode estar também na tua vida, na tua história, e eu gostaria de te trazer uma notícia extraordinária. Nada pode interferir no plano de Deus e salvar o teu coração, de resgatar a tua alma. Qual era o primeiro obstáculo da vida de Zaqueu? A sua profissão, o seu trabalho. O texto sagrado diz que ele era publicano, cobrador de impostos. Zaqueu fazia parte, portanto, de uma classe odiada pelos judeus do seu tempo. Como eu disse, para começar, ele era funcionário e representante do opressor. Roma dominava a Palestina e continha as revoltas e rebeliões ao fio da espada. Já se sabia que Roma havia matado milhares de judeus na conquista do território. A história dos Macabeus que o diga. Roma governava pela força, não é por acaso que Daniel retrata o Império Romano como o império de ferro, irredutível, que atropelava os seus inimigos. Zaqueu era representante do Império Romano. Por outro lado, historicamente, os cobradores de impostos ou os publicanos eram vistos como pessoas corruptas, desonestas, que extorquiam as pessoas a quem eles autuavam. Por exemplo, a história sinaliza que Roma dava ao publicano a condição e a autoridade para estabelecer o valor da mercadoria que estava sendo vendido no mercadinho de seu José. Então o cobrador de imposto chegava lá e dizia: o quilo de açúcar não custa 3, custa 6, ainda que seu José estivesse vendendo por 3. E ele ia cobrar o imposto sobre os 6 que ele estabeleceu. Quando o comerciante não podia pagar o imposto, o publicano lhe emprestava dinheiro a juros altíssimos, e com isto terminava se tornando dono do negócio do seu próprio patrício, do seu próprio irmão, do seu próprio nacionalista. Eis aí a razão pela qual os publicanos, por regra geral, eram odiados. E não importa se alguém entre eles era honesto. Quando se estabelece um estigma sobre uma classe, todos aqueles que fazem parte daquela classe são estigmatizados por aquela imagem. Zaqueu faz parte desse pacote. E o texto sagrado diz que ele morava em Jericó. Jericó, nos dias de Jesus, era uma cidade importante do território de Israel.
Na verdade, ainda hoje o é. Mas nos dias de Zaqueu, Jericó era a cidade onde Herodes, eu disse Herodes, os judeus não gostavam de Herodes. Ele era rei sobre a Judéia, mas não era judeu. Ele era idumeu. Portanto, os judeus se sentiam traídos duas vezes, porque sobre eles estava o império de Roma, e governando sobre a Judéia alguém que não era judeu. Jericó era a casa da residência de inverno de Herodes. Então, somando todos esses fatores, os publicanos eram conhecidos como traidores da sua pátria. Eram odiados por seu trabalho. Os rabinos de Israel já havia declarado sobre os publicanos uma maldição, a mesma maldição que se aplicava aos assassinos, às prostitutas e àqueles que sofriam de lepra, ou seja, eles eram considerados imundos e não tinham direito de acesso ao templo. Portanto, estavam longe do direito de adorar, estavam longe do direito de cultuar, não tinha a liderança religiosa de Israel sobre a sua vida, de modo que a profissão de Zaqueu era um obstáculo à sua salvação. Então eu te pergunto, o que te impede? Pastor, o que eu faço? O meu trabalho? É difícil ser crente na condição que eu sou. Eu me lembro, alguns anos atrás eu preguei na cidade de Irecê, faz muito tempo. No final da noite, foi numa congregação de um bairro chamado Fundação Bradesco. Algumas pessoas entregaram sua vida a Jesus, e entre eles um moço que depois do culto me procurou e disse: pastor, eu me entreguei a Jesus porque a pregação falou muito comigo, mas eu não tenho condição de ser crente. E eu perguntei: mas por quê? Ele disse: eu sou o dono de 2 boates, pastor. Como é que eu venho para a igreja e eu sou dono de boates? Lá tem prostituição, bebedeira, não combina, não faz sentido. Muito rapidamente ali depois do culto eu disse para ele: vou te dar uma ideia. Que tal você transformar uma boate num supermercado, ou numa farmácia, ou numa hortifruti? Ele disse: e daí? Deixa a outra funcionando, senão você vai passar necessidade. Quando o mercado consolidar, você abre o segundo. Ele disse: vou tentar. Algum tempo depois eu fui pregar numa cidade vizinha, Cafarnaum, e esse rapaz estava lá, e ele disse: eu tenho um testemunho para lhe contar, pastor. Abri o primeiro supermercado, abri o segundo, abri o terceiro, abri o quarto, estou prestes a abrir o quinto, porque o Senhor Deus deu a ele uma luz, um caminho e uma porta aberta. Aleluia. Não deixe nada obstruir o seu acesso a Deus. O primeiro obstáculo de Zaqueu era a sua salvação. Deixa eu agilizar. O segundo obstáculo para a salvação de Zaqueu era o seu dinheiro. O dinheiro impede a salvação, pastor? Depende. Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí muita gente já distorceu essa palavra e colocou a pobreza como critério para a salvação. Errado. Tanto o rico quanto o pobre podem ser salvos ou perdidos. Depende da maneira como você lida com o propósito da salvação.
na sua riqueza ou na sua pobreza. O texto diz que Zaqueu era rico. Isso não é um obstáculo para Deus, mas pode ser um obstáculo para o homem, por causa do engano das riquezas. Exemplo, em Mateus capítulo 19, chegou diante de Jesus um moço que a Bíblia chama de mancebo rico. E ele disse a Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus, mas guarda os mandamentos. Eu gosto demais desse diálogo. Guarda os mandamentos. E ele diz: quais? A pergunta desse rapaz, quais, é como se ele dissesse a Jesus: há algum que eu não conheço? Jesus então diz para ele: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Ele diz: pode parar, isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus disse: então vai, vende o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. A Bíblia diz que o rapaz saiu extremamente triste. Agora observe, se chegassem diante de Jesus Zaqueu e o jovem rico religioso ao mesmo tempo, automaticamente salvaríamos o jovem rico e condenaríamos a Zaqueu. Afinal de contas, você já ouviu o histórico de Zaqueu? E o histórico do jovem rico: ele é piedoso, frequenta a sinagoga, guarda os mandamentos. Qualquer um salvaria o jovem rico. Mas quando Jesus falou em dinheiro, o jovem rico foi embora. Já Zaqueu, ele disse: eu tenho dado aos pobres metade dos meus bens. Alguém nos ensinou que Zaqueu era ladrão. Não é isso que a Bíblia diz. Diante do estigma que ele sofria, ele diz: Senhor, eu já dou metade do que eu tenho. Era a tentativa desesperada de não ser visto como um homem mau. E se eu tiver defraudado alguém em alguma coisa, eu o restituirei 4 vezes mais. O jovem rico, piedoso, foi embora quando falou de dinheiro. Zaqueu se dispôs a devolver 4 vezes mais se alguém o acusasse de fraude. Agora presta atenção, o jovem rico era de boa moral, Zaqueu, um pecador excomungado. O jovem rico era oficial da sinagoga, Zaqueu, representante dos pagãos invasores. O jovem rico era popular, Zaqueu era odiado. O jovem rico tinha a admiração da multidão, Zaqueu tinha a multidão para impedi-lo de ver a Jesus. Mas o final da história é diferente. O jovem rico vai embora triste, Zaqueu recebe Jesus em casa. O que eu quero te dizer com isto é que o teu dinheiro não é obstáculo para a salvação, ainda que alguém tenha te estigmatizado. Não deixa o dinheiro ser o teu senhor, não deixa o dinheiro dominar a tua alma. Entenda que não importa o quanto você tenha, a nossa segurança vem de Deus, porque é Ele que nos mantém vivos e vitoriosos. Só quem pode dar glória, aplaude o Senhor, glorifica o seu nome.
Aliás, basta lembrar que em Lucas 8 a Bíblia diz que as mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Basta lembrar que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para segui-lo, eles eram donos de uma companhia de pesca. Basta lembrar que José de Arimateia e Nicodemos eram senadores, eram membros do Sinédrio e eram seguidores de Jesus. Jesus quer conquistar a sua alma. Você que está online, você que está em casa, Jesus quer conquistar a sua alma. Jesus quer conquistar o seu coração. Então o primeiro obstáculo da vida de Zaqueu era o seu trabalho. O segundo obstáculo da vida de Zaqueu era o seu dinheiro. O terceiro obstáculo da vida de Zaqueu era o seu tamanho. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Zaqueu tinha uma limitação física. Não adiantava ele pedir para se aproximar de Jesus, que não iriam deixá-lo. Afinal de contas, ele era mal visto, ele não era bem quisto. A multidão não lhe dava permissão. Não adiantava pedir licença. Entretanto, o seu tamanho não lhe impediu. Vou repetir: o seu tamanho não lhe impediu. Zaqueu deu um jeito. Ele subiu numa figueira brava. O que é uma figueira brava? Alguém já disse que é uma planta cheia de espinhos. Não. Ela é chamada de figueira brava porque era uma espécie de figueira que brotava em qualquer lugar, sem precisar ser cultivada, sem precisar ser regada. Sabe aquela planta que nasce aí sem ninguém colocar raiz nem lançar semente? E era muito comum na Palestina. Inclusive, o seu fruto era considerado inferior ao fruto das outras figueiras e das outras árvores. O fato é que o tamanho de Zaqueu era um problema. Qual é o seu problema? Havia um rapaz na porta do templo que não podia entrar porque era paralítico. Jesus o curou na porta. Havia um outro com a mão ressecada que não podia estar na sinagoga. Jesus o chamou para o centro da sinagoga. Há uma mulher que sofre de uma hemorragia contínua. Jesus a cura da sua hemorragia e lhe diz: a tua fé te salvou. Há um cego que morava à beira do caminho em Jericó. Jesus o curou e a Bíblia diz que ele saiu seguindo a Jesus pelo caminho. Qual é o seu problema? O que te impede? O que quero dizer com isto é que nada pode bloquear o plano de Deus de salvar você. Jesus te ama, simples assim. Jesus ama você, simples assim. Tem a fala de um poeta que diz: se a água do mar fosse tinta, e se o azul do céu fosse papel, se todas as árvores fossem canetas, e todos os homens fossem poetas, nem assim seria possível explicar o imenso amor de Deus. Provoca seu vizinho e diz para ele: Jesus ama você. Agora diz para ele: simples assim. Ele simplesmente escolheu te amar. O quarto, e termino, o quarto obstáculo da salvação de Zaqueu: o primeiro, o seu trabalho. O segundo, o seu dinheiro. O terceiro, o seu tamanho. O quarto obstáculo da salvação de Zaqueu: a sua religião. Quero que você entenda que cada obstáculo foi rompido. Não é obstáculo para Deus.
Cada obstáculo foi rompido. Que religião, pastor? A Bíblia diz, e eu já falei, Zaqueu não podia entrar na sinagoga. Ele estava debaixo de uma excomunhão que os sacerdotes haviam lançado sobre publicanos, prostitutas, assassinos e ladrões. Olha para mim, Zaqueu não podia adorar. Zaqueu não era bem-vindo na igreja, não era bem-vindo no templo. Ele não podia entrar lá. Por quê? Por causa do seu trabalho, por causa do seu dinheiro, da forma que era ganho. Quantas vezes a religião se torna obstáculo para a salvação de alguém? E é interessante e contraditório, porque a palavra religião na sua raiz é religare, e dá a ideia de religar, reconectar o homem com Deus. Mas os homens se apropriaram da religião e estabeleceram para ela regras, normas, condutas meramente humanas, para condicionar a salvação ao pensamento humano. Ou seja, ou você acredita como eu acredito, ou você faz o que eu faço, ou você não poderá ser salvo. Presta atenção nisto. A religião em si não é ruim, muito pelo contrário, o seu propósito é religar. Mas homens se apropriaram do pensamento da religião, transformaram-na em objeto político, em objeto de controle, em objeto de manipulação, e bloqueiam a salvação. Jesus disse em Mateus 23 para os fariseus, ele disse assim: vocês não entram no céu e impedem quem deseja entrar. Jesus olha para os fariseus em Mateus 23 e diz: vocês estabelecem tantos dogmas e pesos sobre o povo, e estreitam a porta do céu de tal modo que nem vocês conseguirão entrar por ela. Então ele olha para esses mesmos publicanos, para esses mesmos fariseus e religiosos do seu tempo, e diz: bando de sepulcro caiado, bando de sepultura mal pintada, ainda que por fora estejais com a tinta nova, o que há por dentro é cadáver. Jesus está dizendo que a religião trabalha a aparência, trabalha a fachada, mas quem transforma o coração é a graça, quem transforma o coração é a salvação em Cristo Jesus. Você folheia a Bíblia e vê a religião dizendo: imundo para os leprosos, a religião dizendo: apedreja para os adúlteros, a religião dizendo: crucifica. Você encontra na epístola de Paulo aos Colossenses a religião dizendo: não toque, não faça. Mas em toda a Bíblia você encontra a palavra de Deus dizendo: é pela graça, é pela graça, é pela graça. Só vou parar quando você entender e der glória a Deus. É pela graça, não sou eu, não é você, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. É pela graça.
A graça te transforma, a graça rompe os obstáculos, a graça te apresenta a Deus, a graça te faz viver uma vida de vitória, a graça te ajuda a vencer teus pecados, a graça te ajuda a vencer teus vícios, a graça te resgata das tuas quedas. Nós somos resultado da graça.